Saudações! Seja bem-vindo ao canal Árvore de Suporte Pedagógico. E hoje está perante a mais uma aula de matemática com o professor Silvestre José. Então, temos aqui como tema de hoje progressão aritmética, não é? Progressão aritmética muito mais considerado como PA. Então, na progressão aritmética, primeiro nós vamos ver aqui o termo geral de uma progressão aritmética. PA significa progressão aritmética. Mas antes, vamos lá só ver aqui, o que é uma progressão aritmética? Olha só aqui, dizem que progressão aritmética, não é? É uma sucessão em que a diferença entre termos consecutivos é constante. Diferença em termos consecutivos é constante, significa que quando você faz a subtração, diferença é subtração. Então, quando você faz a subtração de termos consecutivos, o resultado deve ser o mesmo. Constante significa que deve ser o mesmo resultado. Se variar o resultado, então você não está diante de uma progressão aritmética. Então, quando é progressão aritmética, se você faz a diferença, você faz a subtração de termos consecutivos, então o resultado deve ser exatamente o mesmo. Agora, como nós podemos distinguir se estamos diante de uma progressão aritmética ou não? Suponhamos que nós temos aqui esta sucessão aqui de AN igual, temos aqui 2, 4, 6, 8, 10 e mais em diante ali. Temos aqui essa nossa sucessão. Então, eles já dizem aqui que uma progressão aritmética, não é? A diferença entre termos consecutivos deve ser constante. Termos consecutivos, como que funciona isso? É preciso pegarmos o termo seguinte e subtrairmos com o termo anterior, assim sucessivamente, como vimos lá nas sucessões. Que é o termo seguinte? O termo seguinte é o AN, olha só aqui, é o AN mais 1. É o AN mais 1. Vamos subtrair com o termo anterior. O termo anterior é o AN. Então, a subtração do termo seguinte, que é o AN mais 1, com o termo anterior, que é o AN, então tem que ser igual à nossa diferença. Então, é assim como se calcula a diferença, não é? Dos termos consecutivos de uma progressão aritmética. Você vai pegar o termo seguinte e vai subtrair com o termo anterior. Se o resultado for o mesmo na sua sucessão, então significa que você está diante de uma progressão aritmética. Venha comigo, não saia daí. Olha só aqui. Então, temos aqui essa nossa sucessão. Dizem que para descobrir a diferença, basta pegarmos o termo seguinte e subtrairmos com o termo anterior. Então, vamos lá só aqui, na nossa sucessão. A diferença de ser igual. Temos aqui o primeiro termo. O primeiro termo aqui é o 2. O segundo termo é o 4. Terceiro, 6, 8, 10, assim mais em diante. Então, qual é o termo seguinte de 2? É o 4. É o 4. Então, muito bem. Ficamos aqui com o 4, que é o termo seguinte, menos... Qual é o termo anterior? O termo anterior é 2. Então, 4 menos 2, não é? Tem que ser igual. 4 menos 2 aqui é igual. Muito bem, você disse 2. 4 menos 2 é igual a 2. Então, temos que continuar com o processo, vamos pegar o outro termo, assim sucessivamente, para vermos se sai exatamente o mesmo valor ou não. Se sair o mesmo valor, então significa que estamos diante de uma progressão aritmética. Venha comigo. Olha só aqui, vamos pegar aqui. A diferença de ser igual. Qual é o termo seguinte de 4? Exatamente é o número 6. Então, ficamos aqui com 6 menos 4. E 6 menos 4 aqui é igual 2. Muito bem. Então, ficamos aqui com 2. Temos o mesmo valor. Muito bem. Continua aí. Não é suficiente. Vai continuando. Então, a diferença aqui é de ser igual. Qual é o termo seguinte de 6? É o termo que aparece depois do 6. É o termo 8. Então, ficamos aqui com 8 menos o 6. Estamos aqui. É igual a 2. Professor, estou a ter o mesmo resultado? Sim, está a ter o mesmo resultado. Então, se está a ter o mesmo resultado, então significa que você está a responder exatamente aquilo que é a definição de uma progressão aritmética. Dizemos que progressão aritmética é uma sucessão em que a diferença que é preciso esconder, é a subtração entre termos consecutivos é constante. Constante significa ter o mesmo resultado. E é exatamente o que está acontecendo consigo aqui. Olha só aqui. Calculamos aqui, encontramos 2. Aqui também encontramos 2. Aqui também encontramos 2. Então, o que significa que esta nossa sucessão aqui, que nós temos aqui, é uma progressão aritmética, porque a diferença entre os termos consecutivos é constante. O resultado que nós encontramos ao subtrair os termos consecutivos
é o mesmo. Olha só aqui, é o número 2. É uma progressão em que a diferença é 2. Estamos juntos? Não saia daí, o professor ainda tem muita coisa para você. Venha comigo, olha só aqui. Mas a nossa aula não só vai falar apenas de descobrir uma progressão aritmética. Temos também que encontrar o termo geral de uma progressão aritmética. Professor, termo geral de uma progressão aritmética, o que é isso? Termo geral é uma fórmula, é uma máquina que nos vai permitir encontrar qualquer termo de uma progressão aritmética sem ter que fazer a somar tantas vezes e mais. Então, como é que se calcula o termo geral? Temos uma fórmula aqui, não é? Essa fórmula aqui chama-se o termo geral de uma progressão aritmética. Com esta fórmula você vai encontrar qualquer termo de uma progressão. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a diferença. Então, essa pequena fórmula aqui, não é? Vai te ajudar. Essa pequena fórmula aqui chama-se termo geral, não é? Chama-se termo geral de uma progressão aritmética. Então, essa pequena fórmula aqui é a chamada termo geral de uma progressão aritmética. Professor, como é que funciona o termo geral? É simples. Nós temos aqui o termo geral da progressão aritmética. Olha só aqui, temos essa nossa seção aqui. Vamos lá. Eles nos pediram aqui, determine, não é? Determine o quinto termo da progressão aritmética. A progressão aritmética está aqui. A n igual, daqui é 2, 4, 6, 8, 10, até mais adiante. Então, eles querem saber qual é o quinto termo desta progressão aritmética aqui. Normalmente, você não precisa olhar, não precisa contar aqui os termos, basta colocar aqui os dados na fórmula, que a fórmula vai te levar até o quinto termo. Venha comigo, olha só aqui como é que funciona. Temos aí a fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Professor, agora é hora de substituir. O que nós estamos à procura, na verdade? Estamos à procura do quinto termo. É o termo de ordem 5. Quando falam de ordem, estão a dizer exatamente a posição que ocupa o termo. Então, queremos saber é o valor de N. A ordem é o valor de N. Olha só aqui. Então, significa que temos que calcular A5. É o A5. Então, vamos ficar aqui com A1. Professor, A1 é o primeiro termo. Que é o termo que ocupa a primeira posição aqui na nossa sucessão? É o 2. Muito bem. Ficamos aqui com 2 mais N menos 1. Olha só, aqui tinha N, aqui também é N. Mas agora o N aqui é 5. Então, significa que vamos ficar aqui com 5. Menos 1, que vezes o que é? A diferença. Qual é a diferença? A diferença já calculamos, está ali. Sabemos que a diferença em termos consecutivos desta progressão aqui é 2. Então vamos colocar aqui o número 2. Então pronto, ficamos aqui com a 5 a ser igual a 2, mas primeiro resolvemos o que está dentro de parênteses. Não esqueça a regra. Olha só aqui, é 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4 vezes 2. Então, o nosso quinto termo será igual a 2. Entre adição e multiplicação, primeiro é a multiplicação, dá-se prioridade da multiplicação. Então, vamos fazer aqui 4 vezes 2, aqui é igual, é 8, muito bem. Então, ficamos aqui com mais 8. E o nosso quinto termo, simplesmente, 2 mais 2 aqui é igual a 10. É isso mesmo, é igual a 10. Professor, já encontramos o quinto? Sim, você já encontrou o quinto termo. O quinto termo é igual a 10. Mas como, professor? É simples. Olha só aqui, você pode contar até na sua progressão, ver qual é o termo que ocupa a quinta posição. Vamos lá contar aqui. É o primeiro, é 1, 2, 3, 4. Professor, é o mesmo valor, é 10 que tem aqui. É isso mesmo. Você não precisa ir contar ali na progressão. Com o termo geral, você vai direto ao termo que você precisa. Então, temos aqui o nosso quinto termo, simplesmente é igual a 10. Então, com essa fórmula aqui, você pode encontrar qualquer termo de uma progressão aritmética sem ter que escrever todos os termos de uma progressão aritmética. Basta pedir o termo, então você vai encontrar o 11º, o 102º termo, você pode usar essa fórmula aqui e vai te ajudar a resolver muitos problemas da aritmética. E a nossa aula de hoje sobre progressão aritmética termina por aqui. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários e não esquece
não esquece de colocar like, seguir a nossa página e convida seus amigos. E aqui no nosso canal nós transformamos todas as dificuldades em chocolate. Muito obrigado, até a próxima aula. Daqui a pouco vamos ver a soma dos termos consecutivos de uma progressão aritmética. Até lá, espero por ti.